Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá! Estamos aqui mais uma vez no nosso café irreverente. Eu confesso que eu estou muito animado, muito entusiasmado com o andar da carruagem deste programa, desta carruagem que é este programa que estamos começando. Hoje eu tenho aqui, como já havíamos dito, o nosso pequeno auditório que vai participar provocativamente, enfim, do debate que vai se estabelecer, que francamente não sei exatamente qual vai ser o debate diante dessa panóplia de assuntos e de questões que temos. Quando começamos a pensar no que vamos falar, temos que parar porque a lista já está em 75 itens. Então, pronto. Uma coisa que eu só queria, então, deixar assim sempre um pouco mais claro, que o meu assunto de maior interesse, que aliás nunca vai faltar provavelmente perguntas e questões a respeito, é sobre a sexualidade humana no seu mais amplo espectro. Agora, com eleições no Brasil, por exemplo, com toda essa questão atual em qualquer âmbito social, as questões de sexualidade já não tem mais como não estarem na pauta. Portanto, essa é a minha preferência. Eu me arriscaria, ou melhor dizendo, eu tinha pensado em sugerir aqui alguma coisa, mas eu vou fazer diferente. Já não estou mais com o mesmo ímpeto de colocar o tema em função nós tivemos aqui um pequenino debate antes do início do programa, e diante de tudo que surgiu aqui, eu vou deixar os participantes da minha plateia decidirem sobre o que vamos conversar hoje, e claro, depois vou conduzindo a questão. Vamos lá então, quem seria aqui o primeiro participante que antes do nosso início houve muitas manifestações aqui sobre temas e questões, e todas elas, inclusive nenhuma, como a gente acabou de conversar, hoje praticamente não há nada quase do que se falar em termos de fenômenos sociais e fenômenos antropológicos que não haja ali o elemento da sexualidade envolvido. Acho que nós nunca... Eu tenho certeza absoluta que se Freud vivesse hoje, eu fico imaginando, né? Freud com seus olhos brilhantes, vendo todas as suas teorias, e não só teorias e suas comprovações, provavelmente no seu apogeu, né? No seu apogeu fenomenológico. Andy, vou começar. Muito bem, vamos lá então. Vou começar porque pronto, já estamos aqui com essa plateia realmente que veio estar conosco hoje. Mais uma vez, eu sou Renata aqui, a produtora do Andy, neste programa. Andy, como essa questão... É impossível realmente dissociar política de sexo e sexualidade. De fato, eu acho que são assuntos que, não sendo tabu, provocam muitas reações, e o conservadorismo está sempre a pautar a forma como as pessoas devem se relacionar ou como elas se relacionam. Estive a rever, aliás, a série House of Cards, não é? Que é uma série bastante interessante, que mostra os meandros de como essas questões, mas num âmbito muito mais da ficção. Só que a realidade, às vezes, é muito mais assustadora, não é? E surpreendente que a própria ficção.
e neste momento, entre ficção e fixação de algumas elites ou alguns grupos brasileiros no que toca à sexualidade, inclusive dos outros, não é? E como essas pautas se misturam com a política, temos assistido esse encrudecimento de um conservadorismo que ameaça grupos que já ganharam, por exemplo, direitos. Por que essas coisas acontecem, Andy? Como é que a gente pode tentar compreender essas vagas de conservadorismo e de normatização, ou de tentativa de normatizar o que já estava a sair da norma? Pronto. Ai, ai. Poxa, podia ter sido um pouquinho mais suavezinha para começar, né? Eu posso até reforçar um pouco, se você quiser. Eu até reforço a pergunta. Deixa eu interromper aqui. Renata. Não, eu preciso que tu te apresentes. Sim. Eu sou o Fábio Nascimento, também ligado à área de comunicação, e com esta visão de qual a Renata levanta, tu fazes uma ligação dos cenários que estão a acontecer. Estados Unidos, Brasil com o Bolsonaro, e agora o novo partido que se lançou aqui em Portugal, que é incrivelmente Chega. assim, o objetivo do Chega é não acabar... Não é Chega, basta, né? Basta não, Chega. O objetivo do Chega, ele foi criado para botar fim no relacionamento, no casamento homossexual. Achou fantástico isso, a pessoa cria uma cadeira, uma demanda de dinheiro, exatamente para dizer se as pessoas podem ou não casar. Então é uma pirâmide, vamos dizer assim, onde os Estados Unidos, nesse caso, nesse cenário, estreia como se fosse uma grande referência do fascismo, e passando pelo Brasil, e automaticamente Portugal parece que está com este partido já no mesmo caminho. Bem, eu tenho de fato um posicionamento mais ou menos construído a respeito desse fenômeno. E de fato, por mais incrível, ou por mais estranho, melhor dizendo, por mais estranho que pareça, a resposta não é complexa, e o fenômeno, em princípio, a sua coluna vertebral, ela não é complexa. E fica, às vezes, quando nós estamos diante de uma situação como a que nós estamos, uma situação mundial, não é? Como a que nós estamos, às vezes dar uma resposta simples para algo que aparentemente é tão complexo parece às vezes até frustrante enfim, às vezes dá a impressão que a pessoa talvez não saiba muito bem do que está falando. Se nós formos ao aristotelicamente falando, ao primeiro motor, isso é exclusivamente motivado na gênese pelo fenômeno do medo, no mais amplo espectro das manifestações advindas da manifestação do medo no indivíduo. E sobretudo quando esse medo se une, né? Enfim, e a causa do medo, obviamente, é insegurança. E a insegurança que eu estou falando aqui é óbvio que não se trata da insegurança pública, né? Desse tipo de insegurança. Essa já é a insegurança que está, não sei em que nível da superfície do problema. Estamos falando de uma outra insegurança. E nós não podemos nos esquecer que o fenômeno que nós estamos vendo, eu espero que eu consiga me fazer claro para responder algo que, obviamente, essa resposta, Renata, ela é um livro, não é? Seriam horas de debate e tudo mais, mas eu tenho um probleminha, queridos ouvintes, às vezes eu abro muitas janelas e depois não consigo fechá-las.
Mas o ponto, como eu estava dizendo, a insegurança que, se nós observarmos o caminho antropológico da civilização, isso precisa ser algo observado num espectro, no mínimo, diria eu, num espectro histórico de 2000 anos. Menos que isso, nós vamos ter, provavelmente, respostas parciais e menos entendimento do fenômeno. Sobretudo no que tange a civilização ocidental, não é? É mais ou menos por aí, no decorrer de 2000 anos, claro que essa universalização do que eu vou falar, ela se deu posteriormente a isso. Mas ali se plantou um fenômeno que é o cristianismo e as tradições judaico-cristãs, que estabeleceram concepções civilizatórias e, pior, concepções da natureza do ser, que no decorrer de séculos, e aqui no caso mais milênios, elas realmente se naturalizam. Essas crenças, aquilo que foi posto como sendo o que eu sou, são crenças, nós precisamos entender isso, que são crenças. Quando elas se naturalizam, elas passam a ser entendidas como elementos intrínsecos à natureza humana. Sair desse buraco é complicado. Pronto, mas dito isso, para não perder aqui, para eu não perder o fio da meada, e se eu me perder, por favor, participem, porque daí eu preciso me reencontrar, caso isso aconteça. Mas o que eu digo é que é pela primeira vez na história da civilização humana, e não só da ocidental, mas da civilização humana, que nós vamos ao âmago filosófico, e não só filosófico, mas antropológico do ser. E o âmago do ser é a sua sexualidade. Claro que agora eu poderei estar ouvindo e todas essas coisas em função do que já se pensa sobre sexualidade como elemento constituinte do ser, certo? Portanto, se eu disser que esse é o âmago do ser, em amplo espectro, já provavelmente aí vai se levantar situações. E é claro que nada pode ser ou causar maior insegurança, mesmo para aquele aldeão, ou para aquele açougueiro, ou para aquele pai de família, para o professor de escola primária, para quem quer que seja, nada pode causar mais insegurança, e isso está no nosso inconsciente, por isso eu falei do Freud. Essa é uma questão que 99% certamente das pessoas não têm consciência, mas é um fenômeno de insegurança porque, numa linguagem ou noutra, esta pessoa está se sentindo insegura do que ela é, ou do que ela sempre acreditou que era, do que sempre lhe disseram, sobretudo vindo de instâncias divinas, o que ela era. E isso está acontecendo pela primeira vez na civilização, sobretudo na civilização ocidental. Mas isso depois da queima dos sutiãs, da década de 60, coisa de que 70... nunca aconteceu. Não sei se você sabe que a queima dos sutiãs é só uma metáfora, não é? Mas depois de toda a revolução sexual, advinda da pílula e das evoluções também farmacêuticas e científicas, não estaria resolvido esse problema? Muito pelo contrário, o problema só estaria sendo começado. Muito pelo contrário. Eu estou um pouquinho preocupado, eu não sei se tanto a minha plateia, como depois, posteriormente, os meus ouvintes, porque o programa está sendo gravado, os meus ouvintes só vão ouvir isso, por isso que eles, inclusive, né, já estou falando com eles, sem sequer eles saberem que estão sendo invocados aqui, porque eles só vão ouvir isso e poder se manifestar posteriormente, né? Bom, por isso nós estamos ainda aqui num ambiente mais intimista. Olha, pronto, aconteceu.
preciso ouvir de novo. Não, é só essa um questão, pedacinho. essa questão da revolução sexual, de todos os costumes, ou seja, com tanta tecnologia, com tanta informação, o que se perde nesse processo para ver esse retrocesso? Não. Retrocesso, de fato? Não, eu não diria, eu tendo ainda a ser otimista, um pouco otimista, apesar de que cada vez fica mais difícil, mas ainda tendo a ser otimista no sentido seguinte, não quer dizer que não possa acontecer algo muito feio. Mas, do meu ponto de vista e na minha análise, o que nós estamos vendo é uma brutal reação justamente a tudo isso. Justamente é isso. Imagina o que é para uma civilização, uma população, pessoas simples ou não, mas pessoas que as suas certezas estão sendo questionadas. Porque aqui vem uma série de coisas que faz com que qualquer população que não esteja pronta para isso se levante ferozmente quando lhe é posto que são obrigados a serem autônomos, porque isso é um processo de autonomia, tá certo? E quando eu estou diante, né, de algo que me balança minimamente aquelas coisas básicas, a família, sei lá, o que mais poderia ser, essas coisas verdadeiramente de um rudimentarismo enorme, basicamente é sobre o que está sustentada a civilização. Isso abala tudo, né? Isso abala tudo. Quer dizer, por que houve, só como um exemplo pequenino, por que houve a grande migração, no caso do fenômeno mais do que tudo latino-americano, do catolicismo para o evangelicismo? Porque estava tudo bem. E quando surge essa coisa que tu referiste aí, por exemplo, essas questões todas, o catolicismo não respondeu. O catolicismo não respondeu. O evangelicismo respondeu. Respondeu. Ou seja, aquele barco ali representou um barco mais seguro. Eu preciso me agarrar de alguma coisa, porque nós estamos diante de uma situação em que, basicamente, isso sempre acontece, mas grande parte da população está sendo jogada diante de si mesma, né? Isso não é um processo fácil de se viver. Mas pegando nessa questão da religião, não terá sido também uma reação de algum movimento àquilo que era considerado como a teoria da libertação, a teologia da libertação, que surgiu com alguma espontaneidade, mas também com uma penetração nos meios mais pobres, nas camadas mais desfavorecidas da sociedade. Não terá havido uma reação por parte da sociedade mais abastada, mais rica? Não terá surgido aí um conluio com forças do poder, aliadas do poder, para poder travar a teologia da libertação? E também com a cumplicidade da alta hierarquia católica, nomeadamente do próprio Vaticano. Tá, mas aqui nós fomos para uma outra seara. Como é que eu vou organizar isso agora? O que a Renata colocou é algo, eu diria, genético, está na genética, né, do problema. O que tu colocas já é uma circunscrição do problema, né? Já estamos aqui numa situação específica de como isso se manifesta. Para responder a pergunta
Ah, tu não te apresentaste, eu não, o nosso participante aqui não se apresentou. Carlos Magalhães. Pronto. Então, acontece que, primeiramente, a teologia da libertação, com tudo que ela significou antropológica e sociologicamente, está há anos-luz aquém de tocar em perguntas como esta, em questões como esta, em questões que vão à sexualidade humana, por mais que algumas coisas ali aconteceram. Neste sentido, a teologia da libertação, ela foi uma visão teológico-política, mas bastante libertária, enfim, aquela coisa toda, mas a teologia da libertação no que tange a sexualidade e inclusive o seu modo mais aberto de inclusive vê-la está e continuou sempre estando há anos-luz aquém dessa questão, do âmago da questão da sexualidade, que é a sexualidade como elemento intrínseco da natureza humana. Eu vou dizer de outra forma, eu vou dizer assim, a teologia da libertação nunca, jamais chegou perto de dizer que coisa maravilhosa, queridos católicos, por exemplo, o nosso modo teológico de ver a sexualidade humana. Que coisa maravilhosa a manifestação da sexualidade num púbere, numa criança de 10 anos de idade. Que coisa maravilhosa quando isso começa a se manifestar. Porque não há teologia da libertação ou qualquer outra que esteja distante do conceito teológico que se tem de sexualidade. Jamais a sexualidade pôde ou foi concebida como um fenômeno, usar uma palavra, maravilhoso, porque a tal ponto nunca foi assim que quando a criança começa a manifestar a sua natureza, a sua sexualidade, ela está perdendo a inocência. Por aí já se tem ideia do que sempre se concebeu sobre sexualidade, não é? Então, nesse sentido, voltando, Magalhães, eu me recordei só do... Voltando à questão que a Renata levanta, que a Renata, em tese, foi mais ao fundo da caverna, eu não discordo em nenhum detalhe do que tu falaste, não é? E exatamente isso foi o que aconteceu. Mas no que diz respeito ao que está acontecendo hoje como fenômeno, que é trazer a sexualidade humana para a centralidade do fenômeno antropológico, por exemplo, e inclusive sociológico, aí sim a teologia da libertação, não sei, posso estar equivocado, mas não creio que ela tenha contribuído para qualquer coisa neste sentido. Posso estar equivocado e abro aqui a possibilidade de. Mas, entretanto, ou melhor, dizendo, a questão que a Renata levanta e que o Fábio também levantou, por que tudo isso, eu penso, ouvi um ruído aqui, eu penso que o ponto é muito, muito, muito mais... eu vou usar aqui a questão freudiano. O ponto é muito mais a necessidade de vermos o que está acontecendo com o ser humano quando nós estamos tendo verdadeiramente uma batalha do demônio, de Deus e o diabo. Deus e o diabo, quer dizer, a humanidade, tudo isso que está acontecendo, se nós formos olhar o fenômeno americano, o fenômeno brasileiro, o fenômeno europeu, o fenômeno islâmico, o que quer que seja, nós vemos claramente que se formos fazer uma caricatura, é uma batalha entre Deus e o diabo representando a sexualidade humana e Deus, do outro lado, com a pureza, né? Porque aqui se tem que entender que quando se fala de sexualidade, nós estamos falando da impureza humana
em função de toda a tradição teológica que nós temos. Então, eu diria e apostaria que o que está acontecendo é um fenômeno de uma tal inquietação, né, que isso vai redundar, vejam bem o que eu estou dizendo, isso vai redundar na insegurança pública, não é? Vai redundar lá, não tem como. Mas esse é um fenômeno que está muito, muito além, não é? Ou melhor, aquém, né? Porque vem antes. Muito aquém, né, disso que nós vemos na superfície. Disso que significa Bolsonaro, disso que significa Trump. Não é? Então eu penso que tudo isso é resultado do medo causado pela insegurança. E esta insegurança de simplesmente eu ter sido ensinado a minha vida inteira, não é? O que eu devo ser, sobretudo no que diz respeito a coisas básicas como a orientação sexual, a identidade de gênero, não é? Isso nunca, nem o Renascimento, nem a Renascença no século XVI, com toda a profundidade que teve no que diz respeito a mudar eixos civilizatórios, esteve longe de chegar a isso, considerando que ela já foi o preâmbulo, ela já foi, do meu ponto de vista, o primeiro ato. Não é? A Renascença deixou o seu legado positivo e o negativo, a reação à Renascença, Concílio de Trento, aquela coisa nefasta toda, né? A perseguição às mentes brilhantes, aquela coisa toda, cedeu e a Renascença, pronto. Nós não sabemos se isso vai acontecer agora. Nós não sabemos se isso vai acontecer agora. Mas o que está acontecendo agora, eu vou usar aqui uma outra metáfora, num grau muito mais profundo, Renata, Fábio e demais. É mais ou menos quando, claro que temos que considerar a inexistência de internet e todas essas coisas, quando, né, alguém chega e diz que a minha concepção de criação, de ser criado por Deus, centro da criação, não é? Onde inclusive se concebia a criação como sendo geocêntrica, alguém chegar e dizer que não, nós somos um grão de areia, nós não somos o centro da civilização, o centro da criação, aquilo tudo que parecia que se movia, vamos tomar o caso o Sol, não, disse o contrário, aquilo tudo que, sim, está certo, aquilo tudo que parecia que se movia é o que está fixo. E o que parecia que está fixo, onde meus pés estão sólidos sobre aquilo que Deus pôs sobre os meus pés, move-se. Não é? Não é por nada que poucos sabem que no Renascimento, né, um dos fatores da Contra-Reforma que fez com que houvesse uma certa recuperação de fiéis, né, para a Igreja Católica foi justamente o repúdio à ideia heliocêntrica. Porque isso tirava o eixo das pessoas, as pessoas entravam em desespero. Não é? Essas partes da história elas nunca são muito contadas, mesmo nos livros, isso tem que ser um pouquinho mais às escondidas. Eu tenho uma pergunta. Desculpa te interromper. Não sei se eu me fiz claro. Sim. Até a questão disso acho que até contribui o raciocínio. E consideras que esse comportamento atual hoje seja algo cíclico ou muito semelhante do que no passado se provou que a Terra era redonda e não plana e que o Sol era o centro do universo? Não, centro do universo não, o centro do sistema solar. O centro do sistema solar. Há exemplos eu já explico isso. Como eu lembro muito bem de uma música da Maria Rita, né, onde ela usa no texto dizendo tem guerra gritando por paz. Então, assim, eu tenho, por exemplo, pessoas que são LGBTs, que estão lutando a favor da ditadura, ou até mesmo católicos que são totalmente voltados à vida, a favor do armamento da população. Então são pensamentos que chocam. De repente a pessoa está vivendo essa realidade, vamos dizer assim, que na era da internet estamos todos com todas as informações e respostas que sempre fomos atrás.
E agora, diante disso tudo, eu tenho todas as respostas para tudo, eu não sei o que fazer. Porque há pessoas que, por exemplo, há negro racista com o próprio negro, há latino que é racista com o próprio latino e vice-versa. Há no Brasil se usa o termo do cachorro, como que é? O cachorro vira-lata, síndrome do cachorro vira-lata. Que ao viajar e tal, e olha para trás, o complexo do cachorro vira-lata. Então, assim, de repente, a minha pergunta é, tu vês que é um movimento cíclico da humanidade, a partir do momento que ela tem, entre aspas, quase todas as respostas à mão, ao alcance de um clique, ou seja, por isso, e não sabe mais o que fazer com aquilo, que criou uma confusão na cabeça das pessoas, ou isso faz parte da evolução? Acredito sim que isso tem que acontecer, o caos tem que acontecer para que as pessoas coloquem as ideias em cima da mesa e falem assim, eu sou desta maneira, sou desta maneira, sou desta maneira. Hoje em dia, eu volto a dizer, há negros racistas apontando para negros dizendo que eles são negros. Pronto, se eu me esquecer o nosso programa está muito brasileiro, só teve a participação de um cidadão português no nosso auditório, e o nosso auditório está dividido, parece que 50% e 50%. Pronto. Nossa, vocês estão me fritando os miolos. Eu te coloquei em dúvida. Não. Isso de fato, não quero ser pernóstico. Comportamento humano cíclico. É que são coisas. Eu quero que vocês me lembrem de falar da questão do racismo dos negros para... Sim. Isso. É um ponto. Mas esse ponto que não fica esquecido, eu vou ir para... Qual é o ponto, então? Da história, esse é cíclica. Uma comparação Bem, aqui existem teorias. Eu gosto de adotar uma teoria quanto a essa questão. A teoria da evolução em espiral. Né? Eu gosto dela. Até porque... Bem... Não vamos entrar aqui na questão do que gerou a teoria da evolução em espiral e tudo isso, mas ela me parece interessante e tem alguns fundamentos que são interessantes. Agora, independentemente de ser repetitivo ou não, ser um ciclo que se repete ou não, eu sinceramente não saberia dizer se sim, verdadeiramente, é um ciclo que se repete ou não. Agora, que ele já se repetiu algumas vezes, isso não há dúvida. Agora, se é um ciclo do menos infinito ao mais infinito de repetições, isso eu não posso garantir, não sei. Isso realmente eu não sei. A teoria da evolução em espiral tem o seu ponto de vista quanto a isso. Agora, que sim, é repetitivo, e são ciclos menores dentro de ciclos maiores e ciclos maiores, etc. Um dos ciclos que é o primeiro que se está vendo é que o fenômeno, pela primeira vez, desde que pelo menos se saiba, é planetário. Ele nunca foi. Esses ciclos de pronto, esses ciclos, não precisa ficar citando que tipo de ciclos antropológicos, e etc., eles sempre foram, pronto, tem todo o ciclo do Império Romano, tem não sei o quê, tem Egito, tem a Ásia, ou seja, esses ciclos sempre foram repetidos, parecidos, mas circunstanciais, ou seja, circunscritos a uma, melhor, não circunstanciais, mas circunscritos a uma situação. Pela primeira vez nós estamos vendo isso acontecer em âmbito civilizatório global. Isso possivelmente pela questão da internet, da fácil comunicação e a rápida comunicação pelo tecnologia. A tecnologia sim, que fez com que tudo se integrasse muito rapidamente. Se não fosse isso, as coisas aconteceriam fragmentadamente. Pronto. Então, quanto a essa primeira pergunta, eu não saberia dizer se isso é um processo repetitivo, porque se trata de um fenômeno comprovadamente, ou melhor, comprovado de que sim é, mas obviamente que nós estamos num segmento que se pode observar que isso se repete. Acontece repetições. Não sei bem também se essas repetições são
elas obedecem a um padrão, ou elas são mais aleatórias também, não saberia dizer. Nunca estudei isso profundamente. Agora, quanto à questão, indo também a que tu colocaste, e também a questão da Renata, aqui tem o seguinte, por exemplo, eu penso que tu falaste da pessoa negra que é racista em relação ao branco, tu queres dizer, não é? Não. Muitas vezes é racista em relação ao próprio negro. Assim como algumas pessoas da comunidade LGBT também, por exemplo, são Tem completamente LGBTfóbicas, ou seja, que mecanismos, o que quebra na cabeça dessas pessoas, não é? Exatamente. Para romperem, Para sabendo quem elas são, romperem com o que elas são, ou negarem, ou serem incapazes de se olharem no espelho. Essencialmente, eu acho que é isso, é uma incapacidade de autorreconhecimento, não é? Mais do que de autogestão, de autorreconhecimento e de negação mesmo da própria existência e da existência dos seus pares, não é? Bom, de novo lá vem aquela coisa que às vezes é botar água fria na fervura, porque essa resposta ela também eu poderia resumir em uma frase: autoestima. Porque o que significa a autoestima? Por exemplo, um LGBT que, por exemplo, é preconceituoso com os próprios LGBTs, ou tem todo tipo de preconceito que nós sabemos que existe, ou no caso dele que ele levantou dos negros, né? Repudiarem aos próprios negros, né? Um colorismo, por exemplo, que acontece muito no Brasil. Sim. Gente, aqui eu diria, eu não estou querendo ser simplista, mas aqui a coisa não é muito... Aqui a questão, no caso, vamos usar os negros, né? Aqui é racismo internalizado. Não é? Quando eu introjeto e assumo, mesmo inconscientemente, porque na maioria das vezes é inconsciente, assumo que eu sim valho menos, que eu sim sou menos, que eu sim, se pudesse, não seria negro. É claro que me olhar no espelho me irrita. É claro que me olhar no espelho me faz querer, né? Eu repudio isso. Eu particularmente, nunca vi um caso de preconceito. O racial, mas eu creio que isso é óbvio que isso é igual. Mas eu nunca vi um caso de um LGBTI com preconceito que não esteja mais do que claro e visível a sua dificuldade de se relacionar em si mesmo com aquilo que repudia. Isso é realmente bem simples. Eu não quero que me entendam mal quando eu digo é bem simples. Parece que eu estou... Às vezes as palavras... Hoje se vive num mundo que realmente todas as palavras, né, podem ser interpretadas de uma forma equivocada. Então, a resposta que eu daria é essa. Aí nós temos a lesbofobia, vou começar pela sigla, a lesbofobia internalizada, no caso o G é a homossexualidade masculina, né, a homossexualidade como tal internalizada, a homofobia, melhor dizendo, internalizada, a bifobia internalizada, transfobia internalizada, intersexofobia, essa é a palavra, internalizada, racismo internalizado, misoginia internalizada e por aí vai. Porque normalmente, eu não sei nem se eu poderia, eu vou usar normalmente, via de regra, né? Pode não ser inexoravelmente, apenas normalmente, via de regra, isso só representa, né, a dificuldade da pessoa de lidar com aquilo que ela não gosta em si, falando assim bem simplesmente, e às vezes já me perguntaram, mas como uma pessoa que tem preconceito com deficientes físicos e não é deficiente físico, o que ela tem com isso? Mas é óbvio que isso pode estar travestido, né? O deficiente físico tem que se entender, uma observação, o que uma pessoa com uma deficiência, eu estou usando esse termo propositadamente,
que não é o mais adequado, porque se eu usar um termo de deficiente físico, hoje não se usa muito isso, porque muitas dessas coisas entendidas como deficiências não são. Mas, diversidade neurológica, por exemplo, coisa do gênero, ali, claro que aquilo deverá expressar alguma coisa com a qual ela tem dificuldade de lidar, e que talvez aquele quadro lhe remete a coisas que lhe são muito dolorosas em si, e que há uma necessidade de apertar a tecla SAP para se traduzir essa questão. Pronto, eu penso que é isso, e isso está sempre vinculado ao conceito que eu tenho de mim, e este conceito que eu tenho de mim não é um conceito autônomo, é um conceito heterônomo, é um conceito ensinado e não descoberto. Não é? Então, quando eu começo a perceber que tem coisas que ressonam e eu começo a entrar em ressonância, isso me apavora. Né? Inclusive no que diz respeito à própria questão, às próprias questões da sexualidade. Eu estava lendo hoje uma reportagem muito boa, muito interessante, né, sobre o fenômeno, no caso Bolsonaro. 79% das pessoas evangélicas no Brasil votam no Bolsonaro, e isso foi uma coisa feita por um antropólogo, que eu tenho aqui a reportagem, não consegui gravar os nomes porque foi agora à tarde que eu li. Muito interessante, muito bem escrita, foi publicada pela BBC. Ele fez a análise, um conjunto, mas ele, como autor do artigo, da crônica, fez uma análise, e eles fizeram um inquérito, uma enquete, aquelas pesquisas, né, e foram ver o que faz com que evangélicos cristãos, por exemplo, votem no Bolsonaro. Por exemplo, 2 foram, assim, 90% das causas, né? Eu vou dar um dos... Eu não quero que minha criança de 9 anos aprenda sobre sexo na escola. Vocês se lembram do que eu falei? Pronto. Mas vocês se lembram o que eu falei no começo do programa sobre conceito de sexualidade? Pronto. Tá pronto. O outro, a família. O Bolsonaro representa, claro, com muitas variantes, né? Representa a defesa da família tradicional. Obviamente, família tradicional, entenda-se, concepção judaico-cristã de família, né? E esses são os dois, as duas vigas mestras da decisão, né? E o que está por trás disso? Sexo e tabu. Não, e antes disso, Um bom marqueteiro. Medo e insegurança. Muito medo. De afirmação. Mas claro. Imagina numa sociedade, numa sociedade de tradição judaico-cristã, o que significa supor que a masculinidade não é um elemento intrínseco e lapidar e alicerçal do significado do ser. E porquê? Não é? Porque o homem tem uma necessidade imperiosa de ir afirmando a sua masculinidade à medida que vai crescendo. Mas claro. O adolescente tem que ir manifestando a sua masculinidade. Sim. Perante os seus pares. Claro, e isso é uma questão... Enquanto que as raparigas não têm necessidade de ir afirmando constantemente a sua feminidade perante as suas amigas. Claro, aqui tem 2 aspectos. O aspecto de que não se pode excluir as mulheres do fenômeno do estereótipo de gênero, ou o machismo dentro do fenômeno estereótipos de gênero. O machismo ali dentro, as mulheres não são menos machistas que os homens. Elas assumem o seu, né? Reproduzem a socialização. Que cabe à mulher ser, né? Nesse sentido, ela, muito pelo contrário, não seria bom que ela tivesse que, da mesma forma, mostrar sua feminilidade, no que diz respeito à sua força, mas sim a sua feminilidade no que diz respeito à sua fragilidade, né? Em função dessa dicotomia. Porque se fosse
Aqui me ocorre, eu vou anotar aqui para não esquecer, me ocorre a questão, eu não quero ir muito longe, não quero fugir muito, né? A ideia, primeiro, a mulher não lhe cabe afirmar sua feminilidade como força, mas sim como fragilidade, né? Porque se fosse como força, nós teríamos aí um embate que não interessaria a ninguém. E pronto, diante disso eu vou então ilustrar aqui uma questão muito interessante, já que nós falamos há pouco do renascimento, da renascença. Ora, o que acontece? O Fábio está aqui... Aí eu quero entrar numa observação e saber da tua análise. Eu acredito que se nós... Bom, eu acredito bastante que recentemente o movimento feminino de mulheres ligadas ao Brasil e mulheres que não eram brasileiras, mas que tinham alguma ligação, algum vínculo com o Brasil, fez-se presente no mundo inteiro. Qual é a tua análise disso? Pera, volta. Sim. Volta. Recentemente, a questão Bolsonaro, contra Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro já é incontornável nesse programa. Um movimento de mulheres no planeta. Acredito que não tinha visto movimento tamanho com uma única fonte. Eu falo, o Bolsonaro hoje em dia está mais falado que... Uma pauta tão única. Foi diferente, por exemplo, da marcha feminista do 8 de março, porque tinham múltiplas pautas, não é? E essa foi mesmo em torno de um único anticristo. E eu digo, isso foi no planeta. Se a gente pegar, houve movimento do Japão à Austrália, da Nova Zelândia ao Canadá, da América do Sul por inteiro, como na Oceania, vamos dizer assim. Foram pelos 4 cantos. Eu quero saber a tua análise a respeito desse levante feminino que aconteceu a respeito do coiso. Eu penso que o levante feminino... porque aqui nós temos uma questão de interseccionalidade aqui nesse levante, porque ele não foi um levante só feminino. Sim, mas foi impulsionado por... Não, sim, mas ele foi um levante que juntou mulheres brancas e negras, mulheres de todas as raças, mulheres héteros e lésbicas e gays. Ali tem uma série de intersecções, né? É um pouco mais complexo. Agora, de novo, acho que eu vou botar água fria na fervura, porque esse é um fenômeno óbvio, né? Como é um fenômeno óbvio, todos os outros segmentos sociais que se manifestaram igualmente, só que nós não podemos esquecer que todos eles são imensamente menores do que metade da população do mundo, que são de mulheres. 52% da população são mulheres. Então, quando proporcionalmente se junta essa parte, em relação, até porque ali existe a interseccionalidade, porque estavam todas as mulheres negras, pronto. Mas vai ser o maior de todos. Não tem dúvida. Se juntassem todos os gays do mundo, não ia, porque o número... não é nem tão pequeno assim, mas aqueles que fariam isso, né, seria um número muito menor, por mais que pudesse ser no mundo inteiro. Então eu penso que aqui o fenômeno também tem um fator quantitativo que favoreceu, né? As mulheres são a metade da população do mundo, considerando que, claro, só as mulheres, né, dentro de ser a metade da população do mundo, com um grau de senso crítico e capacidade de análise, não é? Viu-se que, em relação ao conservadorismo e ao progressismo, claro que se mobilizou uma força
muito grande, muito significativa, né? Mas creio eu que é basicamente isso, é o fato de que, como ele vai, no caso ele, né, aquele que não se pode pronunciar o nome, vai ao âmago do aspecto feminino, do misógino, né, e tal, pronto, houve essa manifestação das mulheres nessa proporção enorme em relação ao fenômeno Bolsonaro. Neste aspecto. Aqui tem, olha, sim. Neste aspecto, por exemplo, de contra-movimento, ou seja, de contra-reação, né, de reação reacionária mesmo desses setores mais do patriarcado e do conservadorismo, é possível então esperar agora um grande embate, porque as mulheres se comportaram desta forma, de forma masculina, né? Ou seja, com um elemento, uma energia, no sentido não do masculino, imagina o yin yang, ou seja, deixamos de ser aquela energia frágil e passamos a ser energia com voz, as mulheres no mundo inteiro. Então, vai haver uma reação ou... Eu percebo onde é que quer chegar, ou seja, eu vejo, neste caso, o Bolsonaro e todos os seus esbirros, não é? Todos os seus seguidores, mesmo que sejam homens que vão ao ginásio diariamente, que tenham os seus corpos em V, etc., não é? Apresentando características físicas de uma masculinidade viril, eu acho que tanto Bolsonaro como todos esses esbirros são homens de uma fragilidade, provavelmente emocional, a toda a prova. Toda a prova, sim. E então, para eles, estas mulheres que se manifestaram contra, estas mulheres que assumiram os seus direitos e se revoltaram contra o avanço do despotismo, da tirania transversalmente dirigida a toda a sociedade, essas mulheres são vistas como, digamos assim, mulheres masculinizadas, não é? Mulheres a abater por esses homens tão frágeis, emocionalmente tão frágeis. Aqui nós poderíamos entrar num próximo programa, eu sugiro que nós façamos isso, que nós trabalhemos com as questões de estereótipo de gênero, né? Porque aí vem isso aí tudo em cheio, né? A questão do estereótipo de gênero. Eu tenho, aliás, uma experiência para contar recente, no que diz respeito a isso, bastante interessante. Para concluir, então, essa questão, eu gostaria de, antes de ir para a questão teológica da mulher, se nós tivéssemos na escola, desde a 4ª série, por exemplo, até antes disso, assim como nós estudamos na escola já na 4ª série, bom, agora mudou muito na questão do Brasil, mas, por exemplo, em outros países a educação caiu muito no Brasil, mas pronto, nós estudamos na escola as coisas básicas da matemática, das 4 operações, do funcionamento fisiológico, nós estudamos isso de forma básica. Se desde o começo nós estudássemos de uma forma natural a manifestação dos nossos mecanismos de defesa como uma disciplinazinha infantil, ensinar, mostrar como é que nós nos comportamos num processo de autoconhecimento, né? Porque se tudo isso, se todas essas pessoas soubessem minimamente que tem gente que sabe o que está acontecendo, certamente tudo seria muito diferente. Certamente seria tudo muito diferente. Então, se eu tivesse na escola, na 4ª série primária, na 5ª série primária, já soubesse que certas reações minhas, como tantas outras que nos ensinam, não se está ensinando nenhuma física quântica para criança, como tantas outras que se ensinam, nós começássemos a perceber como é que nós funcionamos, como a nossa psique funciona, é óbvio que muitas coisas não seriam ditas, muitos líderes não se levantariam porque eles estariam expondo seus flancos, que é isso exatamente o que foi levantado. Mas isso é tão óbvio, talvez até por isso, eu não sou um teórico da conspiração, mas, né, talvez até por isso que isso não seja algo abordado numa disciplina simples de escola, como se estuda filosofia,
não é? Estudar a psique humana e o comportamento da psique humana, entender minimamente como eu funciono, como a minha mente funciona. Mas eu tenho inclusive muitos debates, aliás, com um amigo meu querido demais, eu sempre debato muitos assim, é necessário, eu digo para ele, é necessário que tu entres num processo de conhecimento da tua mecânica psíquica. E muitos dos teus problemas se resolvem. E porque as pessoas têm uma ideia de que a nossa mente é um fenômeno esotérico, sei lá eu quê, né? Sem excluir aquele que acredita na transcendência. Não se precisa excluir a transcendência. Agora, como a mente funciona também, se sabe mais ou menos, e se poderia saber muito mais como a nossa psique funciona, independentemente da existência ou não de Deus ou de quem lá quer que seja. Pronto, posto isso, para encerrar, que a questão seria da educação, então para encerrar com essa historinha. Não sei se todos sabem que até a Reforma Protestante, eu vou contar essa história da forma mais rápida possível e da forma mais resumida possível, até a Reforma Protestante, no século XVI, nós tínhamos, na tradição europeia cristã, no caso universalmente católica, né? O protestantismo não tinha nascido ainda, nós tínhamos vigorosamente a teologia chamada teologia eviana, ou seja, a figura da mulher era Eva, certo? E não é por nada tudo aquilo que se tinha na Idade Média em relação à mulher, né? Porque se frisava vigorosamente a figura da mulher como escorregadia, bruxa, perigosa, cobra, serpente, todas as características da mulher dentro da teologia eviana, não é? Eclesiástico, por exemplo. Aliás, agora eu não me lembro se é Eclesiastes ou Eclesiástico, qual é esses dois livros. Antes durma com uma serpente em tua cama do que com uma mulher. Pronto, né? Isso está muito claro. Com a Reforma Protestante, vou contar assim como se fosse uma espécie de filme, com a Reforma Protestante, Lutero teve uma grande ideia, né? Trazer para a teologia protestante as grandes heroínas mulheres do Antigo Testamento, Ruth, Sara, etc. O que ele fez com isso? Uma aderência enorme, né, das mulheres para o protestantismo, óbvio, não é? E tanto que ele, estabelecendo uma análise teológica, claro, derruba a ideia do sacerdócio só para homens, enfim, aquela coisa toda que se mantém no catolicismo até hoje. O que acontece? Vem o Concílio de Trento. O que se fez no Concílio de Trento? O que se fez para se colocar novamente a mulher na sua condição de, no mínimo, de alguma maneira, submissa? Existe uma frase muito interessante, pena que eu não sabia que eu ia tocar nesse assunto, porque daí eu me armaria dessas coisas, uma frase muito interessante do Concílio de Trento, que diz, quando se... temos que pensar numa coisa, se nós continuarmos a dizer que a mulher é uma cobra, ela pode assumir-se como tal, seu veneno, não é? Mesmo assim a mulher era perigosa, era demasiadamente perigosa, mesmo sendo a cobra e a bruxa. Ela era perigosa, tanto que ela era perigosa. A teologia eviana colocava a mulher numa condição de poder que a teologia mariana, que sucedeu, tirou totalmente. A igreja vai para Maria, que mal e parcamente, para não dizer porcamente, é citada nos textos sagrados, não é? E vai para a teologia mariana e pronto. Lá está a mulher numa condição ainda muito pior do que a que estava na condição de bruxa, cobra e não sei o quê. Porque a teologia mariana é a mulher virgem, a mulher etc. e tudo mais, pronto. E aí nós tivemos e aí nem o protestantismo, né? Realmente isso foi um
um jogo de... uma coisa espetacular. É a ideia da teologia mariana. Pronto, aí estamos de novo. É um jogo de xadrez. Pronto. Posta esta pequena historinha sobre a teologia eviana e a teologia mariana e como surgiu a tradição de Maria e tudo o que passou a significar ser mulher, tendo, né, essa perspectiva, com muita tristeza no coração, temos que encerrar o programa. Espero o seguinte, contar com esta plateia no próximo programa, primeiramente, e que, claro, quando os ouvintes, não da plateia, mas os ouvintes da rádio, ouvirem este programa, que este é o segundo, certo? Portanto, temos ainda, já terão ouvido o primeiro, e diante disso, espero realmente, gostaria muito, peço aos ouvintes a sua participação. Não tem problema nenhum, que nós, aliás, até porque nem vai se retornar nada, porque é uma panóplia de assuntos que podemos voltar e estamos nisso pronto. Em relação a tudo isso, colocando então suas provocações, suas colocações, aos haters, fiquem à vontade de mandar suas mensagens de ódio, porque aqui nós as neutralizamos todas com um moranguinho. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado, encantado com a participação da plateia, do auditório. Até a semana que vem. Muito obrigado. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.